Olá, sou Ana Paula Pedati e começa agora mais um Saúde em Pauta Online. Hoje nós vamos falar sobre a obesidade, as suas causas, as suas consequências, os males e os caminhos e alternativas para se livrar desse mal. Para isso nós contamos aqui com duas especialistas, a endocrinologista a doutora Isabela Estevam Colauto, ela é membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e médica assistente do Serviço de Endocrinologia do Hospital Beneficência Portuguesa. Boa tarde, doutora Isabela. Temos também a nutricionista, a doutora Vivian Zolar. Ela é membro do Conselho Regional de Nutrição e nutricionista da Qualifood. Boa tarde, Vivian. Boa tarde. Bom, recentemente o Ministério da Saúde divulgou uma pesquisa alarmante dizendo que quase metade da população brasileira está com excesso de peso, 49%. Então, esse é um número bastante alarmante, não é isso, doutora Isabela? Esse é um número muito importante, porque o tema, eu acho, cada vez é mais recorrente e realmente nós temos que prestar atenção. Então, esses valores, essa nova pesquisa, mostra uma nova realidade do nosso país, que agora com a questão do desenvolvimento, do acesso mais fácil à nutrição e o novo estilo de vida, corresponde com o aumento da obesidade, que é um dado muito preocupante. Muito preocupante. A gente pode considerar hoje que a obesidade ela é um problema de saúde pública? Não só um problema de saúde pública, eu acredito que é um grande problema de saúde pública, um dos maiores problemas, porque a obesidade é uma doença crônica que acarreta várias outras doenças. Por isso que por trás da obesidade vai vir hipertensão, diabetes, síndromes metabólicas, então é um problema bastante real que tem que ser combatido, não pode ser mascarado. É muito interessante essas pesquisas para nos mostrar a realidade do país. Na verdade, serve como alerta, né? Porque hoje a gente vê aí em meio a tanta facilidade, digamos assim, né? Assim, essa vida corrida que ao mesmo tempo nos leva por um caminho de fast food, de comida congelada, da facilidade, mas assim, a gente tem que começar a repensar nos valores alimentícios para manter uma saúde adequada, não é isso? Isso mesmo, Ana Paula. Hoje a gente vive uma vida muito sedentária, a tecnologia proporcionou que as pessoas fiquem em casa, cada vez mais na televisão, no computador, através dos novos meios de comunicação. Desde criança, começaram a diminuir as brincadeiras, as saídas de casa, o controle remoto, o carro automático. Toda a tecnologia faz com que a gente mude o estilo de vida. E com isso, cada vez mais, economize mais energia e acaba gerando toda a obesidade. Aliás, doutora Vivian, você tem um trabalho com crianças, né, que a gente estava conversando antes do programa começar, e você faz um trabalho de prevenção. Explica pra gente como é que isso funciona. Esse trabalho de prevenção, na verdade, é um trabalho de educação alimentar, né, para incentivar bons hábitos nas crianças em relação à alimentação. Porque a maior dificuldade dos pais, na maioria das vezes, é a queixa de que os filhos não querem comer frutas, verduras, legumes, que são alimentos fundamentais para que a gente crie bons hábitos alimentares e pense na prevenção da obesidade a longo prazo, né? Durante a própria infância, mas também durante a adolescência e na vida adulta. E esse trabalho preventivo, o objetivo dele é fazer com que as crianças se interessem em comer aquilo que é mais saudável. Até porque o apelo da mídia em cima das crianças para consumo de alimentos que normalmente tem muito sal, muito açúcar, muita gordura, é muito grande. Eu costumo falar que ninguém vai fazer propaganda de alface e tomate na televisão, mas todo mundo faz propaganda de salgadinho, de refrigerante, de doce. Então a gente procura ir contrário a esse apelo de marketing, de mídia muito forte em cima das crianças e fazer com que elas se interessem, com que elas tenham vontade de experimentar frutas, vontade de comer alimentos mais saudáveis, não um caráter proibitivo, mas fazer mesmo comer o que é bom como parte do dia a dia com prazer, para que o comer salada, comer frutas, comer alimentos integrais não seja um sacrifício, seja um hábito muito bem encarado por eles. Tá certo. Aliás, é uma preocupação, porque o número também de crianças obesas hoje no Brasil é assustador, né? E uma criança obesa, ela tende a ser um adulto obeso. Inclusive, a gente está aqui com o Fernando, do Rio de Janeiro. Obrigada pela participação. Fernando, que mandou uma pergunta. Até que ponto a hereditariedade influencia na obesidade? Doutora Isabela, pode...
comentar. Claro, Fernanda. Na verdade, a hereditariedade é muito importante no caráter de obesidade. Antes de mais nada, tem que existir um raciocínio que a obesidade é uma doença crônica que deve ser combatida, e isso gera, vários pacientes eles têm uma obesidade que é hereditária, é familiar, e o meio ambiente contribui, né? Uma associação de hereditariedade mais meio ambiente. Muitas vezes a gente não consegue mudar essa hereditariedade, ou seja, a gente não consegue, é familiar, mas a gente tem que trabalhar sempre o meio ambiente. Mesmo pensando nos filhos, você pode pegar crianças que vêm de pais obesos, a importância de hoje mudar os hábitos alimentares para que eles não se tornem adultos obesos. E até voltando ao tema criança, que a gente acabou de falar, também criança e mídia, hoje uma das coisas que tem ajudado muito nas crianças, tem saído nos últimos congressos internacionais infantis, é o PlayStation e o Wii, que são jogos interativos que também a nova tecnologia está proporcionando, que crianças consigam se exercitar em casa, seguros, sem sair, não tem que frequentar tanto clube. Então também tem um lado positivo dessa tecnologia moderna. Quando bem orientada, a gente pode até usá-la a favor das doenças e como prevenção mesmo da obesidade, mas o caráter hereditário é importantíssimo. Aliás, eu estava lendo uma pesquisa que saiu, se não me engano, nos Estados Unidos, que diz o seguinte, que mesmo filhos de pais obesos podem driblar isso se manterem uma boa alimentação, uma alimentação adequada, com todos os nutrientes, enfim, e também uma prática regular de atividade física. Então é isso, né? Então a criança, se tem os pais obesos, ela tende a driblar isso aí por um outro caminho se ela seguir essa postura. Conseguir mudar o estilo de vida, já sabendo que tem hereditariedade, a facilidade, fazer com que consigam a família estruturar, porque o mais importante na criança é você educar os pais. Você primeiro tem que convencer os pais. Como a criança, não adianta você tirar o doce da criança, tem que tirar o doce da família. É uma reeducação alimentar para a família e sobretudo para os pais, porque os filhos vão seguir a alimentação que os pais, né, consomem diariamente. Exatamente, isso é a coisa, eu acho, essencial. Nunca ser punitiva, proibitiva, com muito jeito, e que tenha um apoio familiar muito grande, porque a obesidade é uma doença das que mais, em criança, que mais gera preconceito, isolamento, e a criança às vezes não entende e acaba incorporando o pior. Ela se isola dos amigos, se isola da turma, o que acaba contribuindo para que cada vez desconte na comida, não consiga resolver esse problema. Inclusive a Joyce de São Paulo acaba de fazer essa pergunta, o que a alimentação errada dos pais pode influenciar na dos filhos, é isso, né? Doutora Vivian, uma mãe, um pai, que hoje em dia é inevitável a realidade, né? Geralmente os pais trabalham fora, têm uma vida corrida, e aí não muito tempo como antigamente para preparar o bolo para o lanche dos filhos, aquela coisa. Então o que se recomenda, por exemplo, no período escolar? Uma mãe, um pai que tem uma carga horária complicada, que trabalham fora, o que eles devem fazer assim com relação ao lanche, por exemplo, dos filhos na escola? Bom, existem várias possibilidades para se driblar essa dificuldade. A primeira é que hoje a maioria das escolas oferece o serviço de refeição dentro da própria escola. Muitas escolas já contam com profissionais da saúde, com nutricionistas nos locais, o que já leva um caminho de um cardápio mais saudável, tanto no lanche quanto na refeição, o que é uma boa alternativa para os que tem isso disponível. Mas também a gente tem alimentos de fácil acesso que tem também um valor nutricional interessante. Então não é porque o lanche precisa ser de fácil preparo que ele precisa ser nutricionalmente ruim. Então a gente pode, por exemplo, colocar, ao invés de uma lata de refrigerante, colocar um copo de iogurte, leite fermentado, um suco com baixo teor de conservantes, observando bem o rótulo na hora de escolher esse alimento, substituir uma bolacha recheada por uma bolacha integral, por exemplo, ou uma bolacha com baixo teor de gordura. Então a gente consegue achar várias alternativas cereais que tem diversas formas individuais, enfim, barrinha. A gente tem muita opção hoje para que os pais possam montar uma lancheira. Então, ao invés de colocar, por exemplo, uma lata de refrigerante, um pacote de salgadinho na lancheira da criança, por que não colocar um copo de iogurte, uma fruta e uma bolacha de água e sal, por exemplo? A gente já vai ter um benefício muito melhor, um suco, uma fatia de pão e queijo branco. Então a gente consegue trabalhar assim com outros alimentos fáceis
práticos, mas que não perdem aí no valor nutricional, né? Visto a dificuldade da maioria de preparar com tanto tempo o lanche. Agora tem que ter um trabalho em casa, preliminar com essa criança, né? Porque quando ela chega na escola, ela vai ver os coleguinhas também com refrigerante, comprando uma coxinha na cantina, então ela tem que ter a ciência de que aquele alimento que ela tá levando ali é o ideal para ela, né? É o mais nutritivo, é o mais recomendado. Sim. E esse trabalho é fundamental que ele seja feito pelos pais em casa e pela escola também. Porque para a criança também não é fácil abrir a sua lancheira, ter ali um lanche nutricionalmente equilibrado, saudável, uma lancheira linda e maravilhosa e o coleguinha do lado comendo refrigerante, salgadinho, bolacha recheada que passa na televisão toda hora a propaganda, né? Então, a escola precisa ter um trabalho muito bom em relação a isso. Muitas escolas adotam até a postura de limitar a permissão desses alimentos dentro da escola. Então, limitam para que os pais não possam enviar salgadinho, refrigerante, bolacha, doce durante a semana. Tem um dia específico para isso. Algumas não tem nem dia específico. Não é permitido levar, o que ajuda por um lado. Tem algumas escolas que têm o hábito de mandar sugestão de cardápio para os pais, de lanche, por exemplo, para que os pais possam mandar mais ou menos as mesmas coisas, o que facilita para a criança consumir e até evita que aquele que levou um item que todo mundo gosta tem que dividir com todos os coleguinhas, né? Mas isso também tem que vir de casa e não só no colocar os alimentos dentro da lancheira da criança, mas também em dar o exemplo, que é fundamental. Aquilo que a gente estava conversando agora há pouco com a doutora Isabela, de mostrar o que é bom, a criança tem que observar isso pela postura dos pais. Às vezes os pais falam, bom, meu filho recebeu a recomendação do pediatra, do nutricionista que precisa comer melhor. E aí coloca a criança na frente do prato com salada, com uma carne mais magra, com arroz integral, feijão, um copo de suco natural, mas o prato dos pais é completamente diferente. Aí os pais estão lá tomando cerveja. Aquela coisa, faço o que eu não faço, mas faço o que eu falo, não dá muito certo, né? Isso é fundamental, os pais têm que dar o exemplo. Assim como a criança, se ela observa o pai jogando lixo no chão, na rua, ela vai jogar, né? Se os pais comerem mal, ela também vai tender a esse caminho. Então, o exemplo dentro de casa, ele é primordial. E eu tenho acompanhado também algumas escolas que fazem um trabalho dentro da própria escola. Então, assim, uma horta, explica para a criança de onde veio, como é que é feito. Então, isso é extremamente importante, que é o que você falou, né? Esse trabalho de explicar e lúdico também, né? Nada melhor do que a criança tem, às vezes, cozinha experimental ali, então faz, participa, pega, sente, cheira. Então, ela vai sentir muita atração, muito mais atração. Mostrar para a criança, né, que isso também é bom, né, na linguagem dela. Então, a criança precisa entender da forma dela, quanto aquilo é bom, quanto o alimento pode ser, o alimento saudável pode ser prazeroso. Acho que o prazer em comer não está só num alimento, na batata frita, por exemplo, mas que o prazer em comer pode estar numa fruta, num alimento mais magro, em um alimento rico em fibras, numa hortaliça, por exemplo. Então, ela aprender a conhecer e perder o medo de experimentar, principalmente na fase pré-escolar, entre os 2, 3 até os 6 anos, onde a criança tem muito aquele aspecto do medo de experimentar o que é novo, da recusa, da questão da criança ser mais seletiva. Nessa fase, esse tipo de trabalho é fundamental, né? Porque vai ajudar a quebrar os medos da criança, estimular a experimentar mais e passar a se interessar mesmo por esses alimentos. E, inclusive, é um dos lugares mais interessantes da escola, porque a presença de grupo, a escola é muito importante, os amiguinhos são fundamentais. Então, o experimentar, às vezes, em casa é mais difícil, porque você tem um filho único, ele tem mais medo. Quando chega na presença do grupo, torna um fator muito importante. Então, a criança acaba sendo estimulada. Se a escola é legal, participativa, criativa, acaba sendo uma coisa que incorpora hábitos muito saudáveis, que às vezes a família sente essa dificuldade. Então, eu acho que a escola tem um trabalho bem importante, que deve ser feito sempre com a família, tem sempre que estar na preocupação, porque o que não pode também é passar para você aquela lista de alimentos que seriam interessantes, os pais se preocupam, e chega na cantina, não é a realidade, né? A própria escola acaba trabalhando uma coisa em casa, a gente faz um lado e a cantina oferece outra, que também é uma preocupação muito grande. Hoje em escolas públicas alguns grupos alimentares já estão sendo proibidos, banidos mesmo, que é bom para que a gente consiga alcançar os objetivos, que todo mundo fale a mesma língua. Isso é muito importante. Tá. O Paulo, de Ribeirão Preto, manda uma pergunta. Obrigado pela participação, Paulo. E a pergunta dele é: se uma pessoa se alimenta corretamente durante toda a semana, mas come muita besteira aos finais de semana, ele corre risco de ficar obeso, doutora Isabela?
Na verdade, assim, a alimentação ideal é uma coisa que a gente sempre busca. O equilíbrio na vida, eu acho que é a essência para tudo e para todos. Quando você fala muita besteira, às vezes a gente imaginar o que seja, mas refrigerante, doce, imagino que ele queira é uma liberada. Né? Eu acho que quando você está numa fase de equilíbrio, ou seja, você não quer perder peso, você consegue realmente fazer uma dieta mais restritiva de segunda a sexta e alguns prazeres adicionais, ou para adultos tomar uma bebida alcoólica, você consegue no final de semana e mesmo assim consegue manter o peso. Depende em qual fase você se encontra. Eu acho que esse é o grande segredo. Quando você quer mais perder peso, é importante você não ir fazer uma dieta de segunda a sexta e chega no sábado e domingo com as besteiras, acaba recuperando todo o peso e trabalho perdido durante a semana. Acho que tem que ver o equilíbrio. Aquela coisa, estou de dieta de segunda a sexta e sábado e domingo eu libero, é isso, né? Exatamente. Certo, né? Qual que é o objetivo do paciente? Se tiver numa fase que ele está bem, talvez o corpo dele consiga se equilibrar. Mas, você concorda? Eu concordo e também até gostaria de acrescentar que as pessoas tendem a encarar que ser saudável, alimentar-se de forma saudável, é não comer absolutamente nada de diferente, né? Nada do que é gostoso. E não é por aí. Né? As pessoas podem sim comer de vez em quando a sua batatinha frita, comer o seu petisquinho no final de semana junto com uma cerveja, mas o outro lado não pode faltar. Então levar tudo, como a doutora Isabela colocou bem, com equilíbrio. Aprender que a gente pode sim comer de tudo, desde que a gente saiba como comer isso e como conciliar. Então não adianta comer uma fruta na semana e comer baldes de doces no final de semana. A gente pode sim comer fruta durante todos os dias da semana e se dar o prazer, ao luxo de comer um bom doce no final de semana. Eu acho que não radicalizar. E o segredo mesmo é esse, você falou, sempre comer coisas boas. Um bom doce. Às vezes as pessoas se prendem por... A pessoa come uma caixa de chocolate. Ela nem sentiu mais prazer, porque no primeiro chocolate já as papilas gustativas já se encharcaram, ele acaba comendo por impulso o resto da caixa, que é uma coisa triste, né? Porque já vai para compulsão. Mas se ele comesse uma trufa bem calmo, sabendo o que queria, ia ficar satisfeito e não precisaria levar talvez aos quadros mais compulsivos alimentares. Com certeza. Então a gente conclui aqui um bloco do Saúde em Pauta Online e aguarde, voltamos já. Dá pra estudar e pagar uma faculdade particular? Com o FIES dá. Agora ficou mais fácil financiar qualquer curso superior. O FIES, Programa de Financiamento Estudantil, tem condições mais favoráveis, juros mais baixos e prazo para pagar mais longo. Em alguns casos, não precisa nem de fiador. Informe-se no portal do MEC e faça sua inscrição. Com o FIES, dá. Ministério da Educação, Governo Federal. Organizar 40 mil pessoas. É uma loucura de pato. Estão promovendo o maior flash mob do Brasil. Isso faz parte de uma ação dentro da plataforma www.vivaseleção.com.br e a ideia é que a gente pudesse ter o Brasil todo torcendo e gravar uma mensagem para os jogadores. Como qualquer brasileiro, a gente tem mais que participar de eventos que dão força, que ajudam a seleção. Então a gente teve ideia de escolher o Maracanã, fazer um grande show. Mais do que fazer um show, fazer uma homenagem à seleção brasileira e também trabalhar com esse novo torcedor 2.0 que cada vez mais está interagindo, cada vez mais está dando opinião. A logística para fazer esse flash mob, na verdade, foi bem complexa. A gente está com 150 pessoas de equipe, 9 câmeras, uma grua, que é a Scorpio, que é a segunda vez que essa grua está sendo usada aqui no Brasil. A gente está aqui no meio do Campeonato Brasileiro, então a gente tem um prazo muito curto para entrar com a nossa montagem e fazer a nossa desmontagem.
temos um helicóptero com Step-C, uma câmera estabilizada. A gente tem o Luciano Huck. Ele é um cara que mora no Rio de Janeiro, é adorado aqui pelos carioca, que anima a plateia. A convocação desse público que lotou o Maracanã foi só via as redes sociais e o site da Vivo. Então acho que mostra o poder das redes sociais e o poder da internet como um todo. Eu não sabia muito bem o que era tocar no Maracanã lotado. Eu acabei de passar por essa experiência e é um negócio fantástico. A bandeira do Brasil efetivamente vai ser feita ao vivo, com a ajuda de 100 bailarinos coreografados pelo Fly. Eu fiz uma marcação no chão com quadradinhos, porque aqui em cada quadradinho eu vou colocar um profissional, porque eu tendo contorno fica mais fácil de eu encher. Quando é o momento do celular, tudo se apaga. E tem que sincronizar tudo isso. O helicóptero tem que estar em cima naquela hora, porque o momento é único. Nossa expectativa principal é envolver a torcida brasileira e criar mesmo essa nova forma de mostrar como você se emociona, como é que você realmente se relaciona com a seleção brasileira. Tudo de bom, a gente está muito confiante. Eu espero que, com todos os frutos positivos aqui hoje do Maracanã, a seleção já possa começar já com o pé direito. Voltamos mais um bloco do Saúde em Pauta Online, hoje falando sobre a obesidade, esse mal que afeta hoje praticamente metade dos brasileiros, segundo essa pesquisa recente que saiu agora do Ministério da Saúde. E aproveitando, doutora Isabela, eu queria saber o seguinte, se fala muito em excesso de peso, em obesidade, sobrepeso, existe uma diferença? E uma outra coisa, existe aquela fórmula do IMC, né, que é o Índice de Massa Corporal, que a pessoa calcula para saber mais ou menos como é que ela está. Como é que é feito esse cálculo? E acima de quantos, quer dizer, ela faz esse cálculo e aí dependendo do que está acima, ela é considerada obesa? Como é que funciona isso? Na verdade, quando você fala, hoje cada vez os critérios estão sendo mais rigorosos para o diagnóstico de obesidade e sobrepeso. A Organização Mundial da Saúde deu valores que aumentam tanto de sobrepeso, que é o excesso, quanto de obesidade, que está aumentando na população brasileira atualmente. E para usar a fórmula, você tem que, é o peso dividido pela altura ao quadrado, com isso você encontra o índice de massa corpórea. Esse índice é um índice que você tem que tomar muito cuidado, principalmente quando você tem pessoas com atletas. Atletas acabam tendo IMCs aumentados e não são necessariamente obesas. Então, esse é o índice que é o mais utilizado, mas existem fatores que você sempre tem que levar em consideração. Até 25 o paciente está normal, de 20 a 25 o paciente está com sobrepeso, de 25 a 30 obesidade grau 1. E aí você tem que ver como que o paciente encontra no momento. É o mais importante para poder dar a dieta e ver baseado o índice de massa corpórea. Claro, se ele fizer uma avaliação dessa em casa, ele tem que ir ao médico, ter todo um acompanhamento médico, mas aí para ele ter uma ideia, assim, um start, eu preciso procurar uma ajuda médica. Exatamente. Né? E aí estratifica os graus de obesidade, né? O Odair, de Tupã, ele está fazendo uma pergunta aqui. Quais são as principais doenças desenvolvidas pela obesidade, doutora? A obesidade traz vários tipos de doenças crônicas e graves. As mais comuns a gente tem a hipertensão, aumento de colesterol, o diabetes. Aí você vai desenvolver ácido úrico, que pode dar um quadro de dor articular, levando até um quadro reumático. Podemos também ter até os cânceres, né, que é uma forma mais grave, a esteatose hepática, que é a gordura aumentada no fígado, que hoje tem ganhado cada vez mais uma importância grande, a síndrome metabólica, que engloba aumento de circunferência abdominal e mais um monte de doença. Hoje em dia tem a mulher que fica até sem alterações hormonais do tipo, fica sem menstruar por causa do grau de obesidade. Isso é muito importante, então
combater a obesidade por causa das várias doenças que podem acarretar. Aliás, você falou sobre a síndrome metabólica, né? Eu já li algo pouco sobre isso, e aí, pelo que eu entendo, assim, é a junção de umas 4 ou 5 patologias que levam à síndrome metabólica. Você pode explicar melhor isso? A síndrome metabólica, ela é muito... Como todas as síndromes, são vários fatores que são associados para você fazer o diagnóstico. Cada sociedade, se você pegar a escola europeia, a escola americana, cada um define baseado em alguns critérios. Mas a síndrome metabólica, basicamente, hoje, ela resume o aumento da circunferência abdominal, né, que depende do país também. O japonês é 1, aqui no Brasil maior que 80 para mulheres, maior que 90 para homens. Maior que 80 para mulher, maior que 90 para homens. Existe a relação cintura e quadril também, que às vezes é levada em consideração. Alguns estudos levam pré-diabetes, então a hiperinsulinemia na síndrome metabólica, que é importantíssima, que hoje é o fator de risco para o diabetes e aparece bem presente. Com isso, tem alguns lugares que levam o ácido úrico, entra na síndrome metabólica, e com isso a gente vai fazendo o diagnóstico baseado no quadro clínico do paciente. Doutora Vivian, quais são os alimentos que mais engordam? A gente geralmente pensa, né, na batata frita, no refrigerante, no doce, mas quais são, assim, qual que é a recomendação? Bom, o ideal é a gente pensar em 2 aspectos. Primeiro, o valor nutricional desses alimentos, ou seja, a quantidade de calorias, de açúcar, de gordura que esses alimentos contêm. E a outra vertente de pensamento é o quanto esses alimentos são capazes de aumentar os níveis de insulina, que é um hormônio, a doutora Isabela pode complementar isso muito bem, que é um hormônio que também favorece o acúmulo de gordura se estiver circulante em excesso. Então, em relação ao valor nutricional que eu mencionei primeiro, aqueles alimentos que têm grande quantidade de gordura, com certeza são os vilões no topo da lista, né? Principalmente as frituras, porque a fritura acaba incorporando ao alimento uma quantidade de gordura muito grande. Então, comer uma batata assada e comer uma batata frita, por exemplo, tem uma grande diferença em termos de calorias e gorduras. Então, além das frituras, a gente tem os alimentos industrializados que contêm grande quantidade de gordura e de gordura ruim, porque às vezes as pessoas confundem muito essa informação. Por exemplo, comer uma castanha brasileira, castanha do Pará, é um alimento que tem gordura, mas é uma gordura de boa qualidade. Comer abacate, por exemplo, é uma gordura de boa qualidade. É diferente se comer, por exemplo, um salgadinho frito, de comer um salgadinho de pacote industrializado que tem uma gordura de má qualidade, que é uma gordura que contribui inclusive para o aumento dos níveis de colesterol sanguíneos. Então a gente tem os alimentos fritos, os alimentos ricos em gordura, os alimentos ricos em açúcar, e aí a gente pode ressaltar os refrigerantes, os doces, as bebidas açucaradas, os achocolatados. Então são os alimentos que com maior frequência têm maior valor calórico e maior quantidade de gordura e de açúcar. Por outro lado, a gente tem, que eu mencionei, aqueles alimentos que são capazes de aumentar a insulina circulante. A gente chama isso de índice glicêmico dos alimentos, ou seja, o quanto um alimento ele é capaz de aumentar a quantidade de insulina circulando no sangue. Isso implica também na questão do aumento de acúmulo de gordura corporal. Os alimentos, quanto maior quantidade de açúcar simples eles têm, mais rápido eles são capazes de aumentar os níveis de glicemia, ou seja, os níveis de açúcar no sangue, e liberam mais insulina. Então, os alimentos que são muito refinados, por exemplo, o pão branco, o arroz branco, quando comparados em relação ao integral, a versão integral ele sempre tem um tempo de absorção do açúcar maior. Então, a gente tem, por exemplo, que um pão branco aumentaria os níveis de açúcar no sangue rapidamente, o pão integral já leva um tempo maior para isso acontecer. Então, a vantagem de comer o pão integral, por exemplo, é que demoraria muito mais para liberar insulina. Então, a gente tem um efeito bom a longo prazo na questão do aumento da insulina circulante. Então, desculpa até te interromper, mas tem esses pães integrais agora também com grãos, né? 7 grãos, e aí o ideal é comer, não sei como é que mensura isso. Às vezes a pessoa vai ao supermercado e não sabe como é que lida com isso, né? Ah, um pão tem 3 grãos, outro tem 12, 7, eu não sei, de repente aquele que tem 12... tem em menos quantidade os grãos que de repente eu preciso para uma determinada coisa, né? Isso é meio relativo. Sim, é bastante relativo, até porque depende do objetivo da pessoa na hora de escolher um pão como esse. Porque o pão ele tem um mix mínimo ali para ter uma boa formação de massa. Então a gente normalmente a indústria trabalha com um percentual de grãos no pão. Se esse pão for só de aveia, por exemplo, ele vai ter uma grande quantidade de aveia.
Se esse percentual de grãos for distribuído em 12 grãos, você vai ter uma quantidade pequena de todos esses grãos. Então depende muito do objetivo em buscar cada um desses pães. Por exemplo, alguém que queira melhor funcionamento intestinal, é mais interessante trabalhar mais com pão com linhaça, por exemplo. Quem precisa controlar um pouco mais o colesterol, um pão com aveia é mais interessante. Para quem quer um pão com mais fibras, pode optar por pães com até 7 grãos. Agora, alguns pães com 12, 10 grãos, por exemplo, eles já têm outros grãos na sua composição, por exemplo, semente de girassol, castanha, enfim, e que tem também fazem um acréscimo de gordura nesse pão, porque são gorduras presentes nos alimentos, mas são gorduras de boa qualidade. Então, vale ressaltar também que não necessariamente o pão, o alimento integral de uma forma geral, ele é menos calórico, ele tem seus benefícios em relação a fibras, até porque a pessoa vai mastigar mais, né, então acaba comendo menos, tem uma série de benefícios, mas ele não necessariamente é menos calórico. Essa pesquisa agora do Ministério da Saúde, ela revela o que geralmente a gente sabe, mas que é o seguinte: frutas e hortaliças, durante a adolescência, a juventude, geralmente não se consome tanto quanto na fase mais, assim, a pessoa depois dos 60, 70 anos. Isso se deve ao quê? Geralmente por alguma recorrência de alguma doença, surge alguma coisa, a pessoa fica em alerta e precisa mudar a alimentação, porque elas começam, parece, a se alimentar melhor depois de um período, né, doutora Isabela? Eu acredito que é muito referente à educação alimentar. A criança, como a gente já falou, gosta muito de alimentos mais doces, que são mais palatáveis, a gordura mais presente, que, são alimentos mais gostosos. E quando você vai ficando numa idade mais adulta, até envelhecimento, acredito que a digestão vai ficando mais difícil, cada vez mais você tem mais refluxo, aceita menos quantidade de gordura, até para facilitar a digestão. Pode ser por isso, eu acredito, que realmente você acaba consumindo uma quantidade maior de alimentos mais saudáveis, porque o corpo acaba sentindo mesmo. E você sabe de toda a necessidade, né? O amadurecimento é ótimo, que você consegue perceber a necessidade de uma alimentação mais saudável e que tem que ser mudada, que muitas vezes a criança ainda não consegue, quando você é mais novo você não consegue dar essa importância. E é possível você recuperar, digamos, o tempo perdido em saúde? Você passou 40 anos da sua vida comendo muita gordura, açúcar, refrigerante, enfim, esses alimentos que são os mais engordativos e que levam a tantas doenças. E a partir de um determinado momento eu passo a uma reeducação alimentar, faço atividade física, então eu consigo daí para frente manter um equilíbrio? Tudo é possível, sempre é muito importante uma memória. Hoje a gente sabe que tem estudos que mostram que até os 20 anos as células adiposas elas são formadas. Então é uma idade importante que você consiga estar mais magro antes dos 20 anos. Esses estudos são novos. Cada vez mais a gente acredita, então tem que emagrecer o paciente mesmo, para que ele consiga manter no futuro resultados melhores. Só que sempre é tempo, né? Nunca pode desistir. Eu acho que mesmo para aqueles pacientes que não conseguiram atingir os objetivos antes dessa idade, ou alguns pacientes levam um susto aos 45 anos, estão estressados, acabam infartando, tendo algum problema e resolvem mudar a vida, resolvem ter uma reeducação, investir numa atividade física. Pode ser um pouco mais difícil, mas sempre é benéfico, nunca é tarde. Sempre deve insistir que o paciente mude todo o estilo de vida. Ele vai conseguir. A gente está com uma pergunta aqui da Josiane de Limeira. Obrigada, Josiane, pela pergunta, pela participação. Quais os riscos para o bebê durante a gestação se a mãe é obesa? Eu acho que aí a doutora pode falar dessa questão e até a doutora Vivian complementar sobre a importância da boa alimentação durante a gestação. Inclusive, a obesidade é um dos fatores de risco para a mulher conseguir engravidar. Obesas mórbidas, né? Quando o IMC é maior que 40, elas costumam nem conseguir ovular. Então, primeiro a gente peça que o paciente emagreça para que reestruture todo o fluxo menstrual e ela consiga engravidar. A partir do momento que consegue engravidar, o risco é muito maior gestacional de uma paciente que é obesa, principalmente devido ao quadro de insulina, que ela acaba produzindo mais, com isso passa para o feto e passa a ter fetos maiores, com mais risco. Então, a gravidez obesa é uma gravidez muito mais complexa, você tem que pedir que ela controle de uma forma muito mais rigorosa o peso, liberando quantidades menores na dieta, o que é o mais importante. Eu acho que a dieta em mães obesas é importante. Desculpa,
a importância da boa alimentação. No caso, a doutora Vivian pode complementar, né? É diabética, né? Diabética. Ai, desculpa. Eu tô falando obesa. Não, no caso de obesa, a mãe é obesa, o que isso pode levar de ruim, né? Pro feto, pra criança. É o que a gente discutiu no programa no começo, né? Que geralmente a criança, os pais obesos, até pela questão de hereditariedade, pode levar isso pra criança, não é isso? Pode complementar, Desculpa. Em relação à alimentação, é muito importante ressaltar para as mulheres gestantes, as obesas e as diabéticas também, já que a gente entrou no assunto, né? Que a alimentação durante a gestação é fundamental para nutrir bem o feto e também para conseguir manter um bom estado nutricional da mãe. O ganho de peso durante a gestação, ele é fundamental, ele precisa ser controlado. As mães que ganham peso em excesso, as que têm o peso, iniciam com peso normal e ganham peso em excesso, já apresentam um risco. Aquelas então que já iniciam a gestação com excesso de peso e têm um ganho de peso de forma descontrolada, elas oferecem, quanto maior o ganho de peso, maior o risco para o bebê. Sem contar as outras complicações que podem vir junto, né? A hipertensão gestacional, que pode vir acompanhando a questão do excesso de peso, o desenvolvimento de diabetes gestacional, e isso tudo traz consequências sérias para o bebê. Em relação à alimentação da gestante, para gestante normal e para gestante obesa, nada mais é do que uma alimentação balanceada, saudável, aquilo que a gente sempre fala de uma alimentação baseada em carnes magras, cereais, grãos, se possível a inclusão dos integrais, que é fundamental, frutas, verduras, legumes, alimentos lácteos, então leite, os seus derivados, e pouca quantidade de gordura e açúcar. Isso vale para a gestante como vale para todo mundo. A diferença é que a gestante que inicia já a sua gravidez obesa, ela tem que ter um controle maior, um acompanhamento mais específico, até porque dependendo do grau de obesidade, ela vai ter que ter um ganho de peso bem diferenciado. Aí o trabalho do obstetra, do endócrino, do nutricionista em conjunto são fundamentais esses profissionais são fundamentais para garantir uma gestação saudável até o fim. Tá ótimo, a gente conclui aqui mais um bloco, aguardo você e até lá. Aguardo você a partir do próximo bloco. Opa! Aguardo você até lá. Tchau. Que alegria, terminei de participar aqui com todos os internautas na AltV. Esse é um exemplo que tem que ser seguido por todas as emissoras, porque sem dúvida nenhuma a internet é a comunicação do presente e do futuro. AltV, a sua emissora. Há muito tempo a publicidade faz tudo para nos convencer que os medicamentos anunciados vão mesmo resolver todos os nossos problemas. Mas tome cuidado, porque nem sempre o remédio anunciado no rádio ou na TV é o melhor para o seu caso. Dá pra estudar e pagar uma faculdade particular? Com o FIES dá. Agora ficou mais fácil financiar qualquer curso superior. O FIES, Programa de Financiamento Estudantil, tem condições mais favoráveis, juros mais baixos e prazo para pagar mais longo. Em alguns casos, não precisa nem de fiador. Informe-se no portal do MEC e faça sua inscrição. Com o FIES, dá. Ministério da Educação, Governo Federal. Oi pessoal, assistam o programa Esporte Motor aqui na AltV. Um abraço, Christian Fittipaldi. Voltamos agora com mais um bloco de Saúde em Pauta Online. Já tem a participação aqui da Francisca de Mairiporã, que faz uma pergunta para a doutora Isabela. A cirurgia é recomendada em todos os casos de obesidade mórbida? Ótima pergunta, Francisca. Para começar, a gente vai falar a questão do IMC, voltando, que não sei se ficou muito claro,
né? Até 25 a IMC normal, depois nas classificações de 25 a 30 a classificação de obesidade, e existem vários graus de obesidade. Hoje em dia recomenda-se a partir do IMC 35 com doenças associadas como diabetes, hipertensão, a esteatose hepática, até a síndrome do ovário policístico, que também é uma das complicações, voltando às complicações da obesidade, recomenda-se já fazer abordagem cirúrgica. Agora, o que é mais necessário é você estudar cada paciente, né? A partir do 40 já fica bem classificado como o IMC, a partir de 40 é bem classificado como obesidade mórbida, que também não podemos nunca generalizar. Antigamente a cirurgia bariátrica era conhecida como a cura definitiva da obesidade, o que a gente não tem visto atualmente. Vários pacientes, eles operam e infelizmente acabam readquirindo peso ao longo de 5 anos pós-cirúrgico. Então, é uma das armas que nós temos acesso para tentar combater a obesidade, que é uma doença tão prevalente, importante, cheia de complicação. Mas realmente também, muitas vezes, ela não é tão definitiva e não é a melhor solução. Então, eu não gosto nada que generalize, né? Eu acho que depende de cada paciente, sempre muito bem pensado, com a ajuda de nutricionista, psicólogo, toda uma equipe multidisciplinar para que você consiga atingir um objetivo eficaz. Então, eu acho que se você tem alguma colocação da sua experiência, Vi? Eu acho que você colocou bem que a gente tem que estudar cada paciente, porque as pessoas acabaram criando uma ideia falsa de que a cirurgia bariátrica é a resolução de todos os problemas, né? Ela acaba sendo milagrosa e não é bem por aí. Então o paciente precisa, além da cirurgia, também rever o seu estilo de vida, senão ele acaba voltando ao problema inicial novamente. Isso tem que ficar bem claro, né? Não é a única solução, é uma das possíveis soluções. Agora, a obesidade, ela tem classe social? Tem alguma influência isso? Cada vez mais a gente sabe que a classe social influencia bastante. Inclusive, se você muda o perfil em classes sociais mais baixas, é normal você encontrar mulheres mais obesas que homens. Quando o acesso na economia melhora a classe social, a gente observa homens mais obesos que mulheres. Então, realmente está muito relacionado à classe social. Os Estados Unidos, que é um país que tem uma prevalência maior de obesidade, é muito mais claro. Existe uma obesidade mais em população de baixa renda do que na alta renda, por uma questão de educação e hábito. Hoje eu acho que ficou muito claro para as pessoas que a obesidade é doença, que deve ser combatida. Existem remédios bons, tratamentos eficazes, e muitas vezes, como tudo, o acesso à saúde é caro. Então, pessoas com uma classe social melhor têm mais vantagem, mais acesso realmente a todo o tratamento, a ajuda necessária, essa equipe multidisciplinar, porque é uma doença que tem que ser combatida com exercício. Os alimentos, isso é impressionante. Se você olha no supermercado, Vivian pode falar melhor do que eu, alimentos diet, light, eles custam mais caro do que os similares que não são, o que não faz o menor sentido, né? Você pega um requeijão light, ele é mais caro que um requeijão normal. Sendo que do requeijão, a própria indústria farmacêutica, a indústria alimentícia, aproveita a gordura para fazer um outro alimento. Deveria então até vender mais barato. E não é o que ocorre. Então, realmente, é mais o que a gente vê. Essa distribuição existe hoje, infelizmente, mas ela é real. E vocês querem deixar alguma recomendação, alguma dica para o internauta que está assistindo sobre uma boa alimentação, o que fazer no caso de obesidade? Se conhece alguém, as indicações? Doutora Vivian, pode falar? Bom, a principal mensagem que acho que a gente pode deixar para os internautas é que não tem milagre para combater a obesidade, né? A obesidade é um conjunto de situações que leva a isso. Então, procurar ter um estilo de vida saudável. Então, a alimentação é parte desse contexto, mas não é o único. A questão da atividade física ela é fundamental. A atividade física nas atividades diárias e o exercício também de forma mais sistemática, né, para manutenção do peso também é importante, e os outros hábitos que estão associados. Tentar controlar o estresse, que a gente sabe que não é fácil, principalmente para quem mora em grandes metrópoles. Tentar controlar o estresse, tentar controlar os fatores. E o estresse é um dos grandes males também, né? Que dizem não só alimentação e sedentarismo que podem contribuir para a obesidade, mas sobretudo o estresse também. O estresse, o sono reduzido também tem uma contribuição importante. Então é o corpo em equilíbrio, né? Um estilo de vida equilibrado que vai também
ser parte aí da prevenção para a obesidade e também um caminho de volta para quem já foi por esse caminho. Então a mensagem é essa, buscar equilibrar sem radicalizar, não tem dieta milagrosa, não tem milagre para combater a obesidade, né? Tem sim uma força-tarefa para resolver o problema. Tá. Até antes de você falar, doutora Isabela, chegou uma última pergunta aqui do Mauro de Niterói. Ele pergunta o seguinte: se é verdade que comer à noite engorda? Na verdade, comer à noite é um hábito que é muito importante você ver qual é o à noite, né? Antes de mais nada, tem paciente que tem compulsão alimentar e acaba acordando de madrugada para comer, o que é um quadro mais patológico da obesidade, sempre tem que ser diferenciado. À noite, o que acaba acontecendo é que você dorme e com isso o seu metabolismo diminui, então você tem menos tempo para gastar aquilo que acabou de ser ingerido e com isso você acaba acumulando mais. É o horário de reduzir, dar preferência a alimentos com baixos índices glicêmicos para liberar menos insulina e que você consiga realmente até armazenar menos. Eu acho que sempre é interessante comer à noite menos. E tomar cuidado com a distribuição ao longo do dia, comer moderadamente, de 3 em 3 horas, eu acho que isso é fundamental. Mas à noite evitar. Quer deixar alguma mensagem também para quem está assistindo? Acho que o acompanhamento médico também é extremamente importante, né? A realização de exames para detectar doenças e o acompanhamento de dietas, enfim. Ana Paula, eu acho que antes de mais nada tem que existir a preocupação com a obesidade, ela é uma doença. Sempre o paciente tem que procurar ajuda médica, ajuda multidisciplinar, nutricionista, a ajuda de pessoal de atividade física, né? O preparador físico também é impressionante, algumas vezes a psicóloga. Tem que acreditar, não pode cair no preconceito de que não precisa de ajuda. O paciente tem que ser assistido, tem que sempre ir atrás, porque é muito importante tratar a obesidade. É uma doença prevalente e com altos riscos. Bom, vocês querem deixar algum contato? Agradeço a participação de vocês, aí a doutora Vivian, que é da Qualifood, deixar contatos, a sua clínica também, doutora Isabela, fique à vontade. Sim, eu vou deixar o site, que é www.qualifood.com.br e o telefone é 11 3502 4224. E eu vou deixar o telefone de contato do consultório, que é consultório Isabela Colauto, Alameda Lorena, número 800, conjunto 1911, telefone 11 3052 1380. E muito obrigada, Ana Paula, muito obrigada, Vitor, por estar aqui com vocês. Eu que agradeço a participação de vocês por falar sobre esse tema que hoje em dia é muito importante. As pessoas realmente hoje têm que se preocupar com a saúde. A obesidade é uma das causas de morte, inclusive, né? Então, fica um alerta aí para você que está nessa situação, conhece alguém, de procurar um especialista, ter um acompanhamento médico, fazer uma reeducação alimentar, praticar uma atividade física. Então, é extremamente importante, não é isso? E você, agradeço a participação, internauta, por assistir mais um programa de Saúde em Pauta Online. Lembrando que nós estamos aqui toda quinta-feira, das 3 às 4 da tarde. E os vídeos, inclusive, dos programas passados, se você perdeu, pode assistir no YouTube ou no site www.saudeempautaonline.com.br, onde você também encontra várias informações, dicas sobre saúde, comportamento, qualidade de vida e bem-estar. E na próxima quinta-feira nós estamos aqui novamente falando sobre um outro tema, abuso sexual infantil, que é um alerta aí para os pais responsáveis e vale a pena assistir. Aguardo você e até lá.